Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live no facebook.com/atonline. Vamos falar de política com ele, que é carismático, ele é polêmico, ele é brincalhão, mas ele sempre fala as verdades que têm que ser ditas. Lúcio Vieira Lima, deputado federal do PMDB, presidente da comissão que está estudando a reforma política. É importante o povo saber o que os nossos parlamentares querem com a reforma política e também o dono de carreirinha. O que é carreirinha, rapaz? Eu fiquei sabendo aí, sua assessora, que você é apaixonado por carreirinha. Bom dia a todos. Prazer enorme estar nesse programa aqui que prestigia os internautas. Hoje, na verdade, é o grande meio de comunicação, né? Você tem, já vai e o futuro vai ser mais ainda, começar a desbancar e, logicamente, a TV Aratu, que não é besta, já está saindo na frente. Inovando. Inovando. E o programa aqui, esse vai ao ar de... Está ao vivo agora. Não, está ao vivo, mas vai sair na TV. Vai sair na TV com um compromisso de Thiago Coelho e Ney Bandeira. Vocês aí fiquem atentos, dia 26 de agosto, sábado. Eu estou falando assim porque eu vi você perguntar e assumiram o compromisso. Então eu estou botando logo para eles não terem como correr. Já fez a pressão Já antes. fiz a pressão antes. Então não tem como Tem eles alguém correrem. fazendo a pressão em sua cabeça lá em Brasília? É isso que eu quero saber. Tem Não. alguém pressionando Não, o senhor? primeiro vamos falar de carreirinha. Carreirinha. Eu preciso mostrar, Eduardo, umas imagens de carreirinha. Ele teve Me ajude aqui aqui. já no Que Vem o Povo. Já veio no Que Vem o Povo, carreirinha? Teve, com o adestrador, né? Mostrar como é que adestra o cachorro e tal. Carreirinha é um Lulu da Pomerânia que eu dei para minha mãe de presente, mas na verdade é mais meu do que dela, né? Eu me apaixonei porque a gente vai ficando velho. Estou com 54 anos e meu filho e minha filha dizem que não querem ter filho, não vai me dar neto. Os meninos crescem, a gente chama para deitar na cama com a gente, para coçar as costas de papai. Ninguém vem. quer mais. Aí eu digo, não vem não? Vou me virar. Aí peguei um cachorrinho. Carreirinha é esse aqui, ó. Esse Daqui a aí, pouco a gente vai mostrar na tem tela. Instagram e tudo. Carreirinha, Ó, o Cacá. Insta. Ó ele aí ó, no Insta. Olha lá ele, exatamente. Inclusive tem um vídeo desse, esse vídeo é polêmico. Polêmico. Tem Ali- um áudio desse vídeo, Eduardo? Esse, Olha o áudio. O que é isso aí, deputado Lúcio? isso eu peguei uma cachorrinha, Cleo, que é de minha filha, Gabriela. Que montar mesmo, filho da puta? Aí, e aí, Adulto, graças a Deus. quando botei, a Carreirinha, falei, Carreirinha, ó, sua irmãzinha aqui. Ela aí começou a querer cobrir a cachorrinha, entendeu? Então, aí eu falei, não é assim não, pai. Que ousadia, Não, porque rapaz. até hoje, Peraí. um caso desse, por exemplo, daqui a pouco a delegacia ambiental vai querer pegar como pedofilia, né? E aí... Isso aí é Cuidado abuso com Marcelo sexual. Moraes. Que montar Não, mesmo, Marcel, filho da Marcel puta? tá zangado. Marcel não gosta do que você faz com Carreirinha, não, Marcel tá zangado porque disse que eu quero entrar no eleitorado dele, que eu não tenho amor pelo cachorro, não, Ó, mais que imagem- isso é demagogia. Mais imagens né? de Carreirinha. Carreirinha tem um Instagram Aí, aqui, próprio. aqui. No QVP. Carreirinha no É. QVP. Com Aí. o adestrador. Tá vendo? Carreirinha Cacá, você pode seguir aí, ó. O Cacá é porque quando eu dei a minha mãe, os netos todos, Carreirinha, tem que botar um nome bonito. E Carreirinha era um pinche que meu pai tinha. Em homenagem a meu pai, O que saudoso faleceu tem um ano, Alfriso Vieira Salafriso, minha mãe colocou, aí é com Vardo Malsombrado, O vereador Vado o Maior vereador, Assombrado. que vai todo mundo indo visitar a Carreirinha, ele lá beijando a orelha de... Eu tô achando que Marcelo Moraes está certo. O deputado Lúcio Vieira Lima quer conquistar o eleitorado crescente dos ecológicos, Não, dos eu politicamente quero, não. corretos. Eu quero conquistar a Carreirinha, e conquistei, porque ele é uma figura maravilhosa. Ele entendeu? apareceu no QVP antes do dono. Antes do dono. Quem não é politicamente correto aqui, deputado, é esse rapaz aí, Matheus Carvalho, e ele se chateia com as conversas politicamente corretas e tudo, inclusive ele está nervoso aí. Ele tem uma pergunta sobre Eu tô tão calmo. Rodrigo Janot para o senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Pode perguntar. Rodrigo Janot é seletivo, deputado? Não, veja bem, se ele é seletivo ou não, eu não sei. Agora, logicamente, dizem que ele é seletivo. E se dizem, tem que tomar certo cuidado. Ele demonstra efetivamente, e o presidente Temer pediu, inclusive, a suspensão dele, alegando que ele é seletivo. Então, processos nesse sentido, questionamento nesse sentido, já estão ocorrendo. Agora, eu não gostaria de falar, por quê? Porque ele está saindo agora dia 17. Então, daqui a pouco vai dizer que é valente quando está saindo, certo? Então, eu respeito, faz um grande trabalho, tem serviço prestado ao Ministério Público, né? Mas, efetivamente, você tem questionamentos. E era justamente por causa desses questionamentos que se tentou colocar aquela questão da lei do abuso do poder econômico. Na lei do abuso de autoridade. Sim, da abuso de autoridade. sim. Que é justamente que as pessoas entendem, todo mundo chega agora, tem que fazer, tem que prender, tem que acontecer. Quando isso começar a chegar
na casa de cada um, né? Aí vai dizer, isso é um absurdo, isso é a mesma coisa da segurança pública. Você vê, sequestrou um filho lá que você não conhece, certo? Aí ninguém se movimenta, nada. Quando a violência começa a chegar na sua casa, na sua família, nos seus filhos, aí todo mundo vai tomado pela indignidade, pela ira santa, certo? Então, o que nós temos que ter é equilíbrio, né? Nós não podemos ir na base do politicamente correto, onde a pessoa lança... Nós estamos vendo aí delações, por exemplo. Qual é o excesso? Um excesso eu critico. Qual é um excesso que estão fazendo? Estão usando delações como prova. Delações são meios de prova. E o benefício também não está grande né? demais, não? É isso. Então, e criticaram muito a questão do benefício, o que está dificultando, inclusive, outras delações. Por quê? A pessoa, quando vai delatar, não, eu quero igual a fulano, Igual a Beltrano, Joesley igual a Batista, isso, igual que virou aquilo. referência. Então, termina complicando. Igual a Sérgio Machado. Mas pronto, Sérgio Machado é um caso. Sérgio Machado fez a delação, gravou, e aí agora a Polícia Federal diz que a delação dele não acrescenta nada. E como é Mas que vai ele já fazer? foi beneficiado. Ele já foi beneficiado e as outras pessoas, quem foi ele delator, já foram condenadas antecipadamente pela sociedade, né? Então, e se isso é seletividade, se isso é excesso, então... Deputado, tudo agora é ataque à Lava Jato. Qualquer coisa que se vote contra os interesses da turma da Força Tarefa vira ataque à Lava Jato. Teve agora um recente aumento de mais de 16%, né, para o Ministério Público. Ninguém questionou. É medo de considerar que isso é ataque à Lava Jato? Olha, efetivamente, nós temos que reconhecer que o papel da Lava Jato no Brasil foi muito importante. Ninguém é a favor de corrupção, certo? E eu sempre digo, quem tiver podre, que se exploda, certo? Se amanhã eu tiver podre, que eu me exploda, certo? Cada um pague pelos seus pecados, cada um pague pelas suas atitudes. Agora, o que não pode ser é você parar o país em nome da Lava Jato, em nome disso, em nome daquilo. E pior, inibir que pessoas tomem posições, tomem decisões, para não ser questionado na rua tal. Então, o que nós estamos vendo aí são verdadeiros juízes que têm a convicção, mas não pode dar uma sentença diferente do que a opinião pública, no sentido de que a imprensa conduz, quer, né? Porque senão vai dizer que está contra a Lava Jato. Então, o juiz, o judiciário, ele tem vitalicidade, ou seja, o procurador, o ministro do Supremo, que seja, ele está naquele cargo pela vida toda, justamente para isso, para não ficar sujeito à pressão da opinião pública. Eu, por exemplo, daqui a um ano e pouco, eu vou renovar o meu mandato, tentar renovar o meu mandato. Então, os políticos têm que ter preocupação com a opinião pública, porque a gente faz de 4 em 4 anos um vestibular ou um concurso público. Enquanto os agentes do judiciário não precisariam, estão imunes, estariam imunes a essa isso. Imunidade, ganhar bem, é justamente em função de você tem que estar em paz só, tomar a decisão baseada nos autos e por convicção e com sua consciência. Estamos ao vivo com o deputado Lúcio Vieira Lima, presidente do PMDB em Salvador e presidente da comissão do colegiado que estuda a reforma política. Tem que ser votado até 2 de outubro, senão não vale para a próxima eleição. Até dia 7 de outubro, 7 de outubro. é um ano antes. Um ano antes. E como é que está a votação? Daqui a pouco ele vai responder sobre Gedel, viu? Ele disse que responde qualquer coisa e responde mesmo. Eu não chego para nenhum programa para dizer que a pauta é essa, mandar E a assessoria mesmo. escolher pauta, porque é isso que o eleitor, o cidadão quer do homem público. Né? Falar Liberdade de expressão. Deputado, não estaria aqui se assim não fosse. Estaria. Aqui ninguém pauta. O projeto do senhor, o projeto da comissão lá, prevê o distritão, não é isso? O que é o distritão para o público que está nos assistindo Olha, aqui? todo mundo, a gente quando ouve, critica. O sistema atual faliu. Que o sistema atual é o quê? É o sistema proporcional, com coligação, etc. Né? E faliu por quê? Primeiro porque você previa o financiamento existia de empresas privadas. Né? Nessas empresas privadas foi o que disseram que ocorreu o tal do Lava Jato, mais uma vez, e que não é permitido mais o financiamento de empresas. Quando, na verdade, o crime não é permitido, não. Você tinha uma legislação. A legislação dizia que o financiamento era 10% do faturamento das pessoas físicas e 2% do faturamento das pessoas jurídicas
excluindo concessionárias, ou seja, empresa de ônibus, de televisão, etc., que não poderia fazer doação. Agora, o que não tem é uma fiscalização. Ou seja, existe o Tribunal Eleitoral, né, aprova a conta do cidadão, certo? E depois não valeu aquela aprovação. E mais grave, então você tem delator, por exemplo, que diz todos os parlamentares, todos os níveis, vereador, deputado, governador, senador, receberam de alguma forma ajuda eleitoral de empresas e que poderiam ser caixa 2, ou etc, tal. No entanto, você só vai investigar aqueles que tiveram um tipo de delação. Certo. Surgindo aí sim a delação seletiva. Seletiva. Quando eu vejo hoje o jornal, por exemplo, aí vem dizendo tal empresa ia ter 50 delatores. Como o procurador, o Janot, vai sair 17 de setembro, certo? Ele vai fazer a delação com apenas 20. Ou seja, se tinha importância em ouvir os outros 30, deixou de ter, então você termina tirando a credibilidade das delações. Né? Elas começam a ser, sim, seletiva, ela começa a ser, sim, por conveniência, ela começa a ser, sim, você tem um delator, ele tem 120 dias para fazer o recall. Então você tem que ficar, quando seu nome sai no delator, você tem que ficar quietinho, fingindo de morto. Aí a empresa vai, mas você não vai falar nada? Você só bota aquela nota, vou esperar os meus advogados, porque se eu Virou nota padrão, né? É padrão, mas tem que ser padrão, porque se eu chego e disse, não, isso que ele falou é mentira, porque ele diz que me encontrou No bar, mas me encontrou em casa. Mas eu não tive com ele, ele diz, nunca tive em bar. Aí o cara vai e diz, não, realmente recuperei a memória, certo? Não foi no bar, não, encontrei tal. Aí depois mente de novo, não foi isso. E isso fica valendo. Foi isso que né? aconteceu com o seu irmão, com o Gedel? Eu digo sempre, você tem hoje duas coisas que têm uma memória espetacular. Quando a gente fala memória de elefante, pode mudar, é memória de delator. Porque o delator se lembra a cor da cueca que ele usou, segundo ele, para encontrar com a pessoa 20 anos atrás. Eu não me lembro o que é que eu fiz semana passada. Eu não me lembro o que é que eu liguei semana passada. Eu não me lembro se eu briguei com minha mulher semana passada. Eles lembram até o ponto e vírgula. E tem credibilidade para isso. Né? Não, com o Gedel foi o seguinte, O ex-ministro Gedel, ele chegou a ser delatado e depois ele foi preso. O que foi que aconteceu nesse sentido? Naquele período que o Ministério Público, etc., queria o afastamento de Michel Temer e teria uma votação para aceitar ou não a denúncia. Tinha tido a prisão do Rocha Loures, aquele negócio da mala, etc., né? E Rocha Loures foi solto. E para tentar a votação, queria algo para dizer, não, vai ter um fato novo, vai ter isso, vai ter aquilo. Gedel já estava afastado há um ano do Ministério pelaquela questão do prédio, certo? Do Lavi, que o empreendimento, que ele comprou um apartamento no empreendimento, todo regularizado, com licença licença de SUCOM, licença de IFAM, licença de tudo. Ele né? pressionou o ministro Não pressionou nada. Não pressionou nada. Cultura, Ali né? Quem pressionou foi o contrário. Quem Calero. pressionou foi os Mariani. E que ajuda muito nessa pressão, Aquela área porque tem toda, poder. A Clemente área Mariani. toda é dele, tem uma fazenda que não usa nem um dia, só usa para o final de ano, etc. Terreno gigantesco. É uma fazenda, né? É uma fazenda. Mas ele Os Mariani não queriam a construção do prédio. como não quer, logo lá, e primeiro, ali não é área preservada de nada disso, não. Ali não tem nenhum tipo de nada de tombamento. Era a história da sombra, né? Nada. Sombra, você tem prédios lá em cima que tem muito maiores andares, etc. Né? Mas. Então a paciência. imprensa e a opinião pública foram contra o ministro Gedel naquela época por causa do Lavi. Mas o ministro bancou a opção dele. Ele queria realmente o apartamento, Ele queria o comprou um prédio. apartamento, ele não tem que bancar. Ele comprou um apartamento, certo? Como é que vai pressionar? Se o cara. Pressão existe o seguinte: seu chefe pode lhe pressionar. Agora eu quero saber o seguinte: aqui pode lhe pressionar, Matheus? Isso é meu colega. Vai lhe pressionar em quê? Você é do lado. Mas se ele tiver mais poder, mais Não existe influência, poder. Então, como o ministro Gedel é muito influente com o presidente Temer, isso a gente não pode negar. Sim. Aliás, o senhor também é uma Mas pessoa ele, muito veja influente. bem, é interessante. Ele disse que gravou Temer, etc. Tal. Saiu gravação de Temer, saiu gravação de Eliseu Padilha, saiu gravação de negócio sobre o tema, só não saiu de Gedel.
Agora, isso que eu estou falando aqui, eu não tenho oportunidade de falar. Você não tem oportunidade de falar. O senhor acha que a imprensa Eu não tenho escolhe dúvida nenhuma. Judas? Vou completar essa pergunta não escolhe. dele. Por que a Globo tá na bruxa para derrubar Michel Temer? Vamos Boa falar pergunta. na lata. Isso aí eu gostaria de saber, mas que é um fato, é. Mas o senhor é um homem bem Não, não informado, sei. tem suspeitas? Por Não que tenho, não. Olha, eu nunca vi um envolvimento tão grande, nem com Collor, nem com Dilma, em momento nenhum. E é da explícito, Nova é República. declarado. Nem com ninguém. Esse episódio de Gedel, por exemplo, certo? Foi tema de programas, o negócio não existe. Nunca existiu. Nunca existiu, né? Mas aí, paciência. O governo federal diminuiu a verba para a Rede Não, Globo? não sei. Se você me perguntar aí, primeiro, eu sou um deputado. Algo por mais relacionado à amizade que eu tenho. JBS, à Globo? Não creio, não creio. Realmente eu não sei. Eu sei que existe o fato. Agora, o que é que provocou isso, lhe confesso que eu não sei. Então, mas voltando lá. voltando a Gedel. Voltando a Gedel, para não dizer que eu E estou... Que tá voltando ao fugindo. Distritão lá. Distritão porque a também. conversa acabou Mas eu indo- gosto para não dizer que eu estou escorregando, que todo político Esse homem não responde escorrega, o que não. quer, Ele tal. responde mesmo. Aí, né, pegaram tinha um Funaro, Sim. que foi preso, certo? E depois que ele foi preso, a irmã dele foi presa, recebendo um recurso que ele diz a toda hora que não é recurso ilícito, que não foi para comprar o silêncio dele, que é um recurso de negócios que ele tem com a JBS, um contrato de serviço prestado, de consultoria, não sei, que ele toda hora tal. Aí teve aquele episódio de Temer que foi gravado e, inclusive, veja, o próprio Joel diz, Gedel, quando deixou de ser ministro, né, não temos com quem conversar, certo? Isso 7 meses atrás. Se ele deixou de ser ministro, como é que ele estava obstruindo alguma coisa, certo? Porque a denúncia que resultou na prisão do ministro Foi do de ex-ministro- obstrução de obstrução justiça. da justiça. Isso é obstrução isso. de justiça. E aí eu volto a falar. Aí diz, não, tinha print não de mensagem, de WhatsApp. Quer dizer, você quer provar uma obstrução de justiça com foto e não com áudio. É a mesma coisa de tirar uma foto nossa aqui e isso aí vai dizer, olha ali, ó, eles estavam combinando que iam roubar a TV Aratu. Então, se não tem a conversa, como é que uma foto nossa vai provar alguma coisa? Então, quer provar com áudio, quer provar acontecimentos. A mesma coisa de querer provar com fotos, querer provar áudio. Certo? Então, não existe. O advogado, o deputado Mas o fato Lúcio, é que, inclusive, quando ele foi detido, né, a própria instância superior decidiu que foi uma medida exagerada e tal, tanto que transformou em outra cautelar. Mas se você vê o despacho do desembargador, né, o negócio está agora. Ninguém tem interesse em mostrar isso. o advogado Ninguém tem interesse em mostrar o quê? advogado do ex-ministro Gedel, o Gamil Fuppel, ele faz muitas e muitas críticas ao trabalho da justiça nesse caso. O senhor concorda com essa crítica? Ele acha que é arbitrária, ele acha que é incoerente, acha que as decisões são muito excessivas. O senhor concorda? Olha, ele está contratado, né, para defender. Então, se ele está manifestando algumas posições, logicamente, se eu discordasse, ele não seria nosso advogado, certo? Agora, isso ele que faz a defesa, né, ele está colocando, ele é advogado, eu sou agrônomo, então ele entende que está havendo isso. Eu, como agrônomo, não posso dizer, ô Gamil, não faça assim, não faça isso. Advogado é igual a médico, ou confia ou não confia. Se o médico chegar aqui hoje e falar, eu vou lhe operar que seu apêndice supurou, eu vou questionar? Eu digo, opera. Esse é o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Tem muitas e muitas mensagens aqui na live. Eu quero deixar claro para você o seguinte, a gente não vai aceitar ofensa. A gente aceita crítica, inclusive como a gente trabalha. A gente pode trabalhar criticando, cobrando o político, mas ofensa não. E ofensa barata... Eu acho graça. Ó, Ofensa... eu aceito a mim, viu? Se quiser me Não ofender, tem problema, não. Eu acho bacana. Você pega nas redes sociais, aí tem lá o Facebook. Mostra aí um pouquinho, Edu, só para dar uma passada na quantidade de mensagens que temos aqui. Olha a gente chamando de ladrão, Pronto. de não Aí sei o quando quê. você vai ver esse que chama de ladrão, o que acontece? Ele é de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí diz, ele é alguém da municipal, do município, que trabalhava na prefeitura quando nós o derrotamos e foi demitido. Então é sempre assim. E o pior que vem, né? Deputado, votei em você, não voto mais.
Você pega a pesquisa, 90% não sabe quem votou na eleição passada. O cara de Sergipe, o cara do Rio de Janeiro, bota com a maior cara de pau. Votei você. E quando você pega, né, abre o Facebook dele, ou abre o perfil de alguma coisa, tá lá. São Paulo. Aí bota deputado, não sei o que tal. Quando você vai ver, o cara tem 0 seguidor. Ou seja, faz aquilo para ficar dizendo. Mas comigo, pode gritar, pode espernear, pode fazer tudo. Deputado, eu digo sempre, só não vê tocar a mão. Aí também já Entendeu? parte para agressão física. Pronto. E o aí resto, recebe também. O resto, claro. Até porque eu acho interessante. Esses que ficam mais a criticar são aqueles que chegam no médico e falam com recibo, sem recibo tem desconto. É Ou corrupto. seja, quando você vai no médico que tem com e sem recibo, você está deixando de pagar imposto. E o governo deixando de arrecadar. E o governo deixa de ter dinheiro para investir na saúde e na educação. E por aí vai. O que eu mais recebo de pedido, meu carro foi detido na Trans-Salvador. Tem como liberar as multas? O jeitinho, O né? jeitinho. Eu só recebo pedido, o nego me manda mensagem pedindo aí, emprego. Quando você tinha Odebrecht, OAS e tal, o nego pedia emprego para o filho, né? E pessoas importantes diziam, não, deputado, eu quero que arrume na OAS e na Odebrecht, porque lá eles fazem carreira, certo? Aí você pede emprego, hoje é usado como indício contra você. Hoje o cara diz, não, tem uma mensagem onde ele pediu emprego para fulano. Então, aqueles mesmos que olham para a gente quando está na televisão para dizer que a gente é ladrão, isso, aquilo, que é tal, são os mesmos que vinham pedir as coisas e você vai atender e termina se complicando. Deputado. Você chega no... Eu não sei como é o horário aqui, mas só uma. Pode ficar à vontade. Hoje Aqui... você chega em grupos... Depois do QVP, você volta. Você chega em grupos que tem presença de pessoas de luz, por importante, você recebe. Deputado, eu estou com minha mãe, ou com meu filho, ou com minha tia na regulação. Como é? Dá um jeito aí para passar na frente, eu estou desesperada tal. Aí eu pergunto, se passar um na frente, aquele que está lá sendo atendido, que está para morrer do mesmo jeito, como é que vai ficar a família dele? Eu estou cometendo aí um ato de abuso de poder, porque eu fui tentar intervir. Então, desse jeito, o deputado não vai fazer mais nada, porque você só recebe pedido para marcar audiência para fulano, para tentar resolver isso e tal. E isso agora virou crime. Então, tanto que eu digo, olha, não me peçam mais emprego, eu não posso pedir, porque eu vou arrumar emprego aonde? Com empresários amigos, com pessoas amigas. Como é que eu vou arrumar se é crime? Não me peça caçamba, não me peça tijolo, não me peça para pagar o IPVA, não me peça para dar o telhado da casa, certo? Com isso, eu faço uma pergunta, aproveitando a deixa do senhor. Esse é o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB, baiano, engenheiro agrônomo, apaixonado por Carreirinha. Se você não sabe quem é Carreirinha, volte aí na live que você vai saber. A sociedade brasileira, deputado, é corrupta? Não é que seja corrupta, ela é liberal. Eu pergunto a você aqui, e que aí você, porque corrupto é um termo muito forte e agora está mudando mais do que tudo. O Código Penal, o que era crime, deixou o que não era crime virou crime, certo? Você não sabe como é que você age. E as coisas mudam, inclusive. Você vai no julgamento, não, há um ano atrás decidiu assim, mas fulano de tal, um ministro mudou o voto. Né? Então você não tem como. Eu lhe pergunto o seguinte, o voto, diz que tem compra de voto. Para comprar o voto é porque vendeu. Sim. Vender o voto é crime. Tem corrupto e corruptor. Vender o voto é crime. Comprar o voto é crime. Você está vendo algum eleitor aí preso? Alguém comprou voto. Não, comprou, vai preso. Vai e quem preso. vendeu? Também tem que ir. Entendeu? É Você corrupto. usa como testemunha nos processos no interior, porque acaba a eleição, começa cúmplice. processo como o quê? Uma gravação, vira testemunha. uma gravação de alguém que vendeu o voto para dizer que foi procurado para comprar e recebeu R$50, R$500 e tal. Aí caça o prefeito, manda a coisa, pode prender, mas o eleitor que vendeu, não foi denúncia, não. Uma coisa é ele pegar e logo depois denunciar. Outra coisa é ele passar a eleição, ser procurado pelo adversário, receber mais dinheiro para dar o testemunho, além de vender o voto, vende o testemunho. Certo? Ganhou 2 vezes. E não vê ninguém preso. Deputado, acabar é impossível, mas o distritão facilita ou dificulta a compra de voto? Olha, o que vai primeiro a combater a corrupção, quer seja eleitoral, quer seja, é o partido investir em educação. Agora, educação não é uma coisa que dê voto. O que é que dá voto? Ninguém chega para você para pedir, vamos fazer uma reforma, tal. Você pede o calçamento, pede isso, pede aquilo.
que é justo, é meritório, certo? Mas quando você investe em educação, você está investindo em saúde. Porque você vai fazer com que as crianças na escola saibam que andar de pé descalço, né, vai dar verminose, vai tal. E aí você começa a que, com isso, você faz a saúde preventiva. Né? Aí você, então, os postos de saúde já deixam de ficar lotados, muita gente vai lá apenas porque está com a gripe, etc. O que foi a grande coisa do meio ambiente? Foi a educação ambiental. No nosso tempo, quando eu era criança, os nossos pais fumavam, pegavam o que a gente chamava de baga de cigarro. Pegava a baga, abria o janela e fazia, jogava. Os viciados, inclusive, em cigarro, saía quando acabava a carteira, Catando baga. catava a baga para tirar o resto do coisa e fazer um cigarrinho para isso. Ou então ia ali mesmo. Hoje, vai eu jogar um pedaço de um papel de bala, ou que seja, abrir o vidro, eu tomo porrada dos meus filhos. Mas, literalmente, todo carro tem um saquinho. Isso é fruto de quê? De campanhas publicitárias, de mostrar, fazer educação ambiental nas escolas, criar matéria disso, levar as crianças para o meio ambiente, certo? Né? Agora, os governos pegam, porque disputa eleição, em vez de pegar, você veja, por exemplo, propaganda. Em vez de fazer propaganda de trânsito, propaganda disso, fica fazendo propaganda de obras que fez. É importante ter obras que fez, mas as propagandas do governo deveriam ser um percentual maior de educativa. O senhor está falando especificamente da Prefeitura de Salvador ou do governo do Estado? Hoje Os dois falam. Falo de governos, Certo. não só da Bahia, de Salvador, como do Rio de Janeiro, como tudo. Falo da política. Né? Como a pessoa quer se reeleger, talvez se eu chegasse a ser governador, o que for, talvez fizesse a mesma coisa. É vistoso, é eficiente, é e dá rápido. voto. Porque é muito fácil você criticar, apresentar a solução e fazer a solução. Esse é o mal das campanhas políticas, que o povo diz, porreta, campanha no Brasil é uma coisa linda. Vamos investir em educação, saúde, todo mundo tem o mesmo discurso. Agora ninguém diz como vai ser o investimento. Ninguém diz como é que vem o dinheiro para investir tal. Quando você pega as promessas feitas com as promessas cumpridas, você vai ver um percentual muito pequeno. Eu fico indignado quando você vê, por exemplo, vai fazer saneamento, vai dar viaturas. Ora, se vai dar viaturas, como é que tem que ser a distribuição dessas viaturas? A distribuição de viaturas tem que ser na base do índice de violência. Você tem municípios que não tem viatura, não tem delegacia de polícia, não tem delegado. Mas, no entanto, o governo ou um deputado que for pediu pelo município que dá a volta a ele, certo? E vai a viatura para aquele município que não tem assalto, não tem nada, mas só para desfilar na praça para dizer que conseguiu a viatura e dá. Então, isso são coisas do Brasil. E resolve como? Com educação. Com a educação, daqui a pouco o deputado Lúcio Vieira Lima está ao vivo com a gente aqui, vai passar para o programa QVP com Casimiro Neto. Eu quero perguntar a ele, 2018, Lúcio Vieira Lima é candidato a vice-governador, a senador, a deputado federal, a deputado estadual ou vai se aposentar da política? O seu irmão disse que não quer mais saber de política. Ele agora quer cuidar dos filhos, ele foi pai-avô. Ele casou com 40 anos, o menino dele está com 58 anos, o menino com 7. Tá? Então não tem como. Vai se dedicar à família. Mas você vai ser vice-governador na chapa de ACM Neto ou senador da República? Eu estou defendendo que o PMDB tenha um lugar na chapa. Porque o PMDB é o maior partido, tem o maior tempo de televisão, tem 5 deputados estaduais. Na eleição vai ter a Prefeitura de Salvador, a Prefeitura de Feira, a Prefeitura de Conquista. Tem o deputado mais votado da Bahia, que é esse aqui que vos fala, certo? Então, um partido desse tem que estar na chapa. É só isso que eu defendo. Depois, internamente, vai discutir qual cargo, quer dizer, com o prefeito ACM Neto, qual será o cargo, e aí, internamente, discutir qual será o nome. Eu não sou dono de partido. O ministro Antônio Baçaí pode ir para o PMDB e o prefeito Zé Ronaldo? Todos podem vir para o PMDB, você pode. Terá tapete vermelho, banda de música, flores, baianas. Vermelho não. Não, vermelho porque é a tradição, mas não foi. Eu não tenho esse problema de cor, não. Ninguém é cor de ninguém. O pessoal criticava o velho ACM porque usava as cores da Bahia como fosse dele. O PT usa o vermelho como fosse dele, certo? O azul é do PSDB e eu estou aqui. Né? Ninguém é dono de cor, não é dono de nada, certo? Né? Aí, resultado, qualquer pessoa pode ir para o PMDB, inclusive em Baçaí. Qualquer pessoa pode vir e será recebido com honras. Agora, o que não pode
e não foi feito isso, nem em Baçaí, nem Zé Ronaldo, é bom que se diga. Nunca vi da boca de nenhum, que são pessoas sérias, políticos sérios, meus amigos, dizer que eu vou para o PMDB para ter a vaga de Senado ou ter a vaga disso. Isso é ruim para o político que se oferece, isso é ruim para o partido que faz isso, porque demonstra que os partidos políticos estão podres. Porque se você tem um programa partidário, certo? Como é que, se você tem quadros que militam ali há 15, 20 anos, né? Para você ter uma vaga, você abre mão do programa para trazer gente de outro partido e de companheiros, isso aí não faço. Então, por isso que eu digo, PMDB não é barriga de aluguel. Quer vir, venha. Pode ser até o candidato, mas vai conversar com os companheiros do interior, vai conversar com as lideranças, com os correligionários, ganhe na convenção. Aí será qualquer um e terá o meu apoio. Esse é o deputado Lúcio Vieira Lima, estamos acabando, correndo aqui, porque vai começar o QVP, líder de audiência com Casimiro Neto, e o deputado Lúcio vai estar lá com o Casimiro. Obrigado, deputado. Obrigado, e aqui demonstra aquele ditado, que é bom dura pouco. Valeu, Mas tem galera. mais, mas tem Valeu. mais depois do Valeu. QVP, Um viu? abraço, Vamos lá. obrigado. Um beijo.